Muito bem, nós estamos aqui para continuar a introdução nessa epístola aos Hebreus, uma epístola única do Novo Testamento, que aponta figuras, que aponta sombra, alegoria das coisas do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. A Epístola aos Hebreus é algo tão maravilhoso no Novo Testamento que quando nós estudamos ela nos cursos de teologia, se estuda a Epístola aos Hebreus separado de qualquer outra epístola. Por exemplo, quando se estuda Apocalipse, a gente estuda Apocalipse e Daniel, porque o livro de Apocalipse tem muita referência ao livro de Daniel, e Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas a Epístola de Hebreus ela é uma epístola única, né? Quando também se estuda a Epístola a Hebreus, deve-se ler muito também o livro de Levítico para entender o sacrifício, as cerimônias, dá para se estudar em paralelo com o livro de Levítico. No primeiro programa que eu gravei, eu dei uma referência sobre cada capítulo da Epístola aos Hebreus, qual é a epístola, ou qual é a referência, não é, que ele está se referindo no Antigo Testamento, refere a Isaías, Jeremias, principalmente o livro dos Salmos. Nós vamos encontrar tudo na Epístola aos Hebreus. Hebreus, então, é um livro singular do Novo Testamento, que retrata para nós muitas figuras, alusões, sombras do Antigo Testamento. Vamos continuar essa introdução, esse estudo, vamos falar de esboço, da data novamente, autoria, considerações preliminares, propósito, uma visão panorâmica, as características dessa epístola. Muito bem. Dada a sua preciosidade histórica e doutrinária, a epístola aos Hebreus se reveste de uma importância singular. Do fato, para o leitor superficial da Escritura, muitas das suas doutrinas são difícil assimilação, caso não tenha um prévio conhecimento da mensagem dessa epístola e da sua importância. Daí o porquê nós estamos fazendo 2 programas introdutórios nessa epístola. Esse é o primeiro, já teve o primeiro, esse aqui é o segundo, tá bem? A epístola aos Hebreus foi divinamente inspirada e foi destinada, em primeira mão, a um grupo de pessoas, no caso, cristãos hebreus que estavam dispersos por todos os recantos do Império Romano. E isso poderia servir para a própria Roma, onde havia muitos hebreus que se encontravam lá. Nós poderíamos referir também a cidade de Éfeso, onde havia também judeus, né, hebreus, a cidade de Antioquia da Síria, Alexandria, Cesareia, porque depois da destruição também do templo muitos se concentraram e outros estavam em Hebreus, né? Todos eles, hebreus, Jerusalém, se encontravam crentes hebreus. A principal contribuição que a Epístola aos Hebreus provê no contexto geral das Escrituras consiste no fato também de ela servir de elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Portanto, quem estuda Hebreus deve ter conhecimento do Antigo Testamento, principalmente para os nossos dias. Quando o escritor escreveu, claro que os seus destinatários tinham esse conhecimento. Desse modo, seu objetivo é explicar a revelação de Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar como a nova aliança veio por intermédio de Jesus Cristo. Nova aliança mencionada em Jeremias, capítulo de número 31. A Epístola aos Hebreus também responde a perguntas como: quando foi abolido o antigo sistema de sacrifício para dar lugar ao perfeito, o único, o último sacrifício, o sacrifício de Cristo? Quando foi abolido o sacerdócio humano para dar lugar ao sacerdócio perfeito e infindável de Cristo? A isso a epístola vai responder para nós.
Aqueles que procuram minimizar a epístola aos Hebreus sobre a alegação que ela se destina apenas a incentivar os crentes fracos, declaramos que ela serve para muito mais do que isso, pois está repleta de mensagem em torno da nossa inabalável posição em Cristo. Ela mostra como Deus, nosso Pai, quer que tenhamos uma vida espiritual de firme perseverança mediante o exercício de uma fé sadia, pois sem fé é impossível de agradar a Deus. Portanto, estudemos essa epístola sobre a perspectiva divina e, ao mesmo tempo, auxiliados pelo Espírito Santo, o único que transforma os seus ensaios no dia a dia da nossa vida prática. A fim de evitar que esse livro se torne cansativo, monótono, esses comentários, com intermináveis citações, nós vamos apresentar aqui, de uma forma íntima e informal, como essa carta pode ser lida propriamente. Nós vamos também ver nesse livro as descrições das condições sociais e religiosas dos leitores iniciais da Epístola aos Hebreus, apresentando uma visão global da mensagem. Nós vamos ver também de forma seletiva, abordando os principais passagens em forma de comentário e suas mensagens. Para entender também a Epístola aos Hebreus, nós podemos dividir ela em 3 sessões, em 5 partes, mas 5 partes de 3 sessões, do capítulo 1 ao capítulo 12, e o capítulo 13 podemos colocar separadamente. Então, essa epístola, como disse, tem 13 capítulos, possui 303 versos, que nós vamos estudar. Do capítulo 1 ao 12, nós podemos dividir ela em 5 divisões, e no capítulo 13, nós vamos ter as exortações gerais dessa epístola, quanto à maneira de viver e a doutrina prática dessa epístola. Vamos então para as 5 divisões. Nós podemos dividir do capítulo 1 ao 12 em 5 partes. Capítulo 1 e 2 forma a divisão número 1. Capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13, a divisão número 2. Capítulo 3, a divisão 3 seria de Hebreus, capítulo 4, verso 14, até o capítulo 7, verso 28. A divisão 4 começa no capítulo 8 de Hebreus, até o capítulo 10, verso 31. A divisão 5 começa no capítulo 10, verso 32, e vai até o capítulo 12, verso 11. Perdão, capítulo 12, verso 29, que é onde termina o capítulo 12. E as exortações gerais quanto à maneira de viver doutrina prática, poderíamos dizer, seria a 6ª divisão, nós podemos chamar de exortações gerais. Quanto a essas divisões, o que nós temos? A carta aos Hebreus segue esse padrão. Você vai encontrar doutrina, imagine só, doutrina, depois advertência e o estímulo. Então, o escritor escreve, é uma palavra de exortação, por isso advertência, mas ele também dá uma palavra de estímulo para que os seus leitores continuem na fé. Então, doutrina, cada divisão, das 5 divisões, 5 divisões, capítulo 1 ao 12, verso 29, nós vamos encontrar, então, doutrina primeiro, depois uma advertência e o estímulo, sendo que no final, o escritor inverte um pouco, ele dá, às vezes, nas últimas 2 divisões, ele dá o estímulo primeiro, e depois a advertência. Então, nós vamos ter doutrina, advertência e estímulo, doutrina, advertência e estímulo, doutrina, advertência e estímulo, mas depois nós vamos ter a doutrina, o estímulo e a advertência, doutrina, estímulo e advertência, nas 5 divisões. Então, vamos lá. A doutrina,
E o tema dessa carta é a superioridade de Cristo, superior a tudo, superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. Mas vamos lá, então a doutrina. Capítulo 1 é a doutrina. Nós vamos ter Cristo superior aos profetas e superior aos anjos. Vamos ficar Cristo superior aos anjos. Advertência, capítulo 2, verso 1 a 4. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa advertência. O estímulo é que nós somos membros da família de Deus. Hebreus, capítulo 2, verso 5 a 18. Aí o capítulo 3, a doutrina. Cristo não é só superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. Capítulo 3, verso 1 a 6, é a doutrina. Cristo é superior a Moisés. Primeiro, Cristo superior aos anjos. Segundo, capítulo 3, verso 1 a 6, Cristo superior a Moisés. A advertência, não abandonemos o repouso que Cristo nos oferece, como os israelitas que caíram por causa da sua incredulidade. Não abandonemos o repouso. O estímulo, consideramos a palavra de Deus como viva e eficaz. Hebreus 4, 12 a 13. Vai divisão 3, capítulo 4, verso 14. A doutrina, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Então, presta atenção. Divisão 1, Cristo superior aos anjos. Divisão 2, Cristo é superior a Moisés. Divisão 3, Cristo é superior a Arão, o sacerdócio dele superior a Arão. Na divisão 3, a doutrina. A advertência, que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus, que possamos crescer no conhecimento. O estímulo, confie nas promessas divinas. Hebreus 6, do verso 9 até o verso 28. Capítulo 9, verso 7, verso 28. Divisão 4, a doutrina. O novo concerto é superior ao antigo. Hebreus 8 fala que o novo concerto é superior ao antigo. A nova aliança é superior à antiga. Então nós temos Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão, o sacerdócio dele. E a nova aliança é superior à antiga. Aí aqui vem o estímulo, né? Nos acheguemos a Deus com confiança, e a advertência, não rejeite o sacrifício único de Cristo. Não rejeite o sacrifício único. A divisão 5, o caminho da fé é superior ao das obras. O caminho da fé é superior. Está notando a superioridade? Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, o sacerdócio de Cristo superior ao de Arão, o novo concerto, a nova aliança é superior à antiga, e o último caminho da fé é superior às obras. O estímulo, somos filhos de Deus. A advertência, não rejeite o caminho da fé. Não rejeite o caminho da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos doutrina, advertência e estímulo nas 3 primeiras divisões. Depois, doutrina, estímulo, advertência nas 2 últimas. As divisões são, primeira, Cristo é superior aos anjos. Advertência, não negligencie. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O estímulo, somos membros da família de Deus. Divisão 2, Cristo é superior a Moisés. Não abandonemos o repouso que Cristo nos oferece. O estímulo, nos estimulemos porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A doutrina, o sacerdócio de Cristo superior ao de Arão. A advertência, vamos crescer no conhecimento da palavra. O estímulo, confiar nas promessas divinas. O quarta divisão, a nova aliança, o novo concerto é superior ao antigo. A advertência, não rejeite o sacrifício único de Cristo. O estímulo, primeiro, cheguemos com confiança a Deus e não rejeitemos o sacrifício de Cristo. A quinta divisão, o caminho da fé é superior ao das obras. A advertência, primeiro estímulo, somos filhos de Deus. A advertência, não rejeite o caminho da fé. E o capítulo 13, exortações gerais,
contra a maneira de viver e a doutrina prática. Amém? Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, Cristo superior ao sacerdócio de Cristo, superior ao de Arão, a nova aliança, o novo concerto superior à antiga aliança, o caminho da fé superior ao das obras. Amém? Muito bem, quanto ao esboço, vamos dar um pequeno esboço. Hebreus 1, do capítulo 1 ao 10, nós vamos ter Cristo e a fé superior ao judaísmo. No Hebreus 1, nós vamos ter a revelação, a manifestação de Jesus. Jesus é a revelação plena, a expressa imagem do Deus vivo. Depois nós vamos ter que Jesus, no capítulo 1, verso 1 a 3, Deus falou antigamente pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Cristo superior aos anjos, capítulo 1, verso 4. A exortação, nós vamos encontrar uma advertência, que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Depois, Cristo superior a Moisés, o perigo da incredulidade, como os filhos de Israel, não entrar no repouso. Capítulo 4, Cristo ainda é superior a Josué, que introduziu o povo na terra prometida. Jesus é superior, fala desse novo descanso. Depois, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e supera em tudo como sacerdócio levítico. Nós vamos ter Cristo superior e suas qualificações, o perigo de permanecer imaturo, a exortação, o perigo de cair, os que caíram, é impossível que sejam novamente renovados, superior em seu caráter, Cristo é superior em seu ministério. O capítulo 8 menciona um melhor concerto do que o antigo, um novo concerto, um melhor santuário, um melhor culto também e um melhor sacrifício. O sangue de Jesus é superior ao sangue de touros e bodes. Depois nós vamos ter a exortação à perseverança, o âmbito da nossa salvação, o âmbito da fé, o grande capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, onde mostra a natureza da fé. Vai ter exemplos de fé de todo o Antigo Testamento, de Abel até os reis, até os profetas, e a vindicação da fé, que é aperfeiçoada em Cristo, o âmbito da resignação, no capítulo 12, o âmbito da santidade, no capítulo 13, a prioridade à santidade, a prática da santidade e a conclusão. Tudo isso nós vamos encontrar em Hebreus. O autor dessa epístola, nós já dissemos, ele é desconhecido, A sua autoria tem sido grandemente discutida desde tempos remotos. Tertuliano, um dos pais da igreja, atribuiu que a epístola aos Hebreus foi escrita por Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, Barnabé, o nome dele era José, na verdade, cognominado Barnabé, quer dizer filho da consolação. Clemente de Alexandria, outro pai da igreja, atribuiu em parte, ou pelo menos a Lucas como escritor. Lucas foi companheiro de Paulo, certamente a escritura de Hebreus tem ideias paulinas nela, Ele se achava com Paulo, e ele é autor do Evangelho de Lucas, também seria o autor do livro de Atos. Lutero, no entanto, atribui essa epístola a Apolo. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas escrituras, veio de Alexandria, conseguia provar pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Outros ainda atribuem a autoria a Silvano, que é Silas, companheiro de Paulo, ou então a Priscila, por isso como as mulheres não tinham muito valor, ou ainda ao seu esposo, Áquila, O Dr. Robson acha que foi obra de algum outro autores que não é conhecido no Novo Testamento. A Igreja do Oriente universalmente aceita que a epístola
dos Hebreus foi escrita por Paulo, e Paulo não colocou o seu nome por causa do seu ministério com os gentios e não com os judeus. A Igreja Latina também reconhecia a autoria de Paulo até o fim do século II. E alguns dos catálogos e manuscritos antigos, nós temos como Código de Alexandria, do Vaticano, de Efraim e outros, a Epístola de Hebreus se encontra imediatamente após 2 Tessalonicenses, entre as epístolas paulinas. Se Paulo escreveu de fato Hebreus, então nós temos uma 14ª carta de Paulo no Novo Testamento. Isso deu origem no século II, a teoria que Gálatas foi escrita para os gentios e Hebreus foi escrita para os judeus da mesma região. Assim, a principal epístola seria a Epístola aos Gálatas e a Epístola aos Hebreus seria um anexo à Epístola aos Gálatas. Eusébio, o grande historiador da época de Constantino, Eusébio de Cesareia, citando Clemente, afirmou que a razão pelo qual Paulo não subscreveu o seu nome na Epístola aos Hebreus teria sido o fato de ele ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Mas provavelmente a maioria dos eruditos concorda com Orígenes, que disse, no século III, que o autor da epístola, só Deus sabe a verdade, né? Ou seja, só Deus sabe quem escreveu essa epístola. O tema da epístola é evidente, a superioridade de Cristo, o concerto, mediador de um melhor concerto, mediador de uma nova aliança. Quanto ao destinatário, nós já falamos, a epístola foi dirigida a judeus, crentes, espalhados por todo o império. A data é mais ou menos meados do ano 60, alguns colocam cerca do ano 67 até o ano 69 da nossa era. Quanto mais tarde, mais difícil fica para Paulo ser o autor dessa epístola, não é? Pois Paulo foi martirizado por Nero. Eu queria até sugerir aos estudantes da epístola que possam adquirir esse livro, A Excelência, a Nova Aliança em Cristo, que é um comentário exaustivo à carta aos Hebreus. Isso foi me oferecido por um irmão do Brasil, né, que me ofereceu, Wilson Lira. Eu agradeço ao presente dele, uma carta maravilhosa, um estudo maravilhoso no livro de Hebreus, por Orton W. Willis. Se você lê em inglês, isso é uma tradução de uma obra em inglês, a Excelência da Nova Aliança em Cristo. Vamos ver algumas considerações preliminares desse livro. Esse livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. Alguns acreditam que a epístola foi escrita para judeus cristãos que se encontravam em Roma. Outros dizem que foi para o pessoal da Galácia, não é? Outros em Antioquia da Síria, outros em Éfeso. Bom, até o destinatário surgir dúvidas. Quanto ao seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz aos Hebreus. Quanto ao seu conteúdo, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Nas citações do Antigo Testamento, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego, chamados helenistas, que viveram fora da Palestina. A expressão, os da Itália vos saúda, pode significar que o autor escrevia de Roma. No entanto, outros também entendem que ele escrevia para os romanos, não é? Citando saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria.
os destinatários pode ter sido igrejas que se encontravam em lares na comunidade cristã de Roma, das quais estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo que havia tomado conta deles. O escritor não se identifica no título original, como Paulo faz em todos os primeiros versos de suas cartas, nem através do livro, embora talvez fosse bem conhecido dos seus leitores. Por alguma razão, perdeu-se a identidade do escritor-se no findar do século I. Posteriormente, na tradição da igreja primitiva, séculos II até o século IV, surgiram muitas opiniões sobre o possível escritor de Hebreus, opiniões essas que nós já mencionamos. A opinião que Paulo haja sido o autor não tem aceitação, não tinha aceitação até o século V. Muitos eruditos conservadores descartaram a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado é de um alexandrino como autor, e isso possivelmente seria Apolo. Seu embasamento na Septuaginta, sua maneira de introduzir as situações do Antigo Testamento, seu método de argumentar, a estrutura da argumentação, a omissão de sua identificação pessoal, são características muito diferentes das de Paulo. Possivelmente pode ser Apolo, e o seu método alegórico de interpretar algumas passagens. Além disso, enquanto Paulo sempre apela à sua revelação recebida direta de Cristo, conforme Gálatas 1, 11 e 12, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração, aos quais o evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus, conforme Hebreus 2:3. Embora os homens mencionados nominalmente no Novo Testamento, a descrição que Lucas oferece de Apolo, no seu livro de Atos, pode ajustar-se melhor ao perfil do escritor de Hebreus. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, uma coisa é certa: ele escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridades que eram comum de um dos apóstolos. A ausência de qualquer referência em Hebreus à destruição do templo de Jerusalém e seu culto levítico é uma forte indicação que o autor escreveu antes do ano 70 da nossa era, ou seja, antes da destruição do templo. Propósito: Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e desânimo e esmorecimento da sua fé. O escritor procura fortalecê-los a fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpre-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto, uma nova aliança, mediante sua morte vicária na cruz. O escritor anima seus leitores, primeiro, a manter firme sua confissão de Cristo até o fim. Segundo, a prosseguirem para uma maturidade espiritual. Terceiro, a não volverem ao estado de condenação caso abandone a fé em Jesus. Não resta nenhum outro sacrifício, conforme Hebreus 10, 26. Quanto à visão panorâmica, Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. Então, o livro de Hebreus parece que é uma coleção de sermões do que uma epístola. O autor descreve sua obra como sendo uma palavra de exortação, de acordo com Hebreus 13, 22.
contém 3 divisões principais. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas. Havendo Deus, antigamente, falado de muitas maneiras a nós pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué. O seu sacerdócio é maior do que o sacerdócio de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. A nova aliança é superior à antiga, o caminho da fé é superior ao caminho das obras. Então, nessa divisão, ocorre uma advertência solene ao tocante às consequências do abandono da fé, ao endurecimento do coração pela incredulidade. Na segunda divisão, nos apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter, ministério são perfeitos e eterno. Há uma solene advertência para não permanecermos espiritualmente imaturo ou até mesmo cair e depois de se tornar participante de Cristo. A divisão final, capítulo 10 a 13, admoesta enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento, na santidade. Nas características especiais dessa epístola, 8 características vão aflorar nesse livro. Presta atenção nas 8. Primeiro, no Novo Testamento é único quanto à sua estrutura. Ele começa como um tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Esse é o parecer de Orígenes. Segundo, é o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando ao estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, com exceção, claro, de Lucas, não é? Então, daí o porquê alguns atribuem a inscrição a Lucas. Terceiro, é o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério de sumo sacerdote de Jesus, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que vive para interceder por nós. Quarto, a cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus para nós. Jesus aparece como apóstolo, aparece como um mediador dessa nova aliança, defende a divindade de Cristo, a humanidade, Cristo nosso apóstolo, Cristo sumo sacerdote, Cristo e as promessas, Cristo e o Santo dos Santos, Cristo e a santidade. Vamos encontrar uma autocristologia na Epístola dos Hebreus. Quinto, sua palavra-chave é melhor. 13 vezes aparece a palavra melhor. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, melhor conserto, melhor esperança, melhor sacerdócio, melhor expiação pelo seu próprio sangue, mais do que sangue de touros, melhor sacrifício vicário, melhores promessas. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, capítulo 11, o grande capítulo da fé de toda a Bíblia. Sétimo, está repleto de referências e alusões do Antigo Testamento, que oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história, da adoração no Antigo Testamento, mormente no campo da tipologia. É um livro tipológico, é um livro que prefigura as coisas de Cristo, nos ensina alegorias, nos ensina tipos em todo o livro do Novo Testamento, no livro de Hebreus. Oitavo e último, adverte mais que qualquer outro escrito do Novo Testamento contra os perigos da apostasia,
do cair, do abandonar da fé, do recuar, de olhar para trás. Esse livro tem uma advertência. Livro rico, maravilhoso, que eu espero que você e eu estudamos com afinco, não é, nesse comentário. Essa é a segunda parte, é uma primeira da introdução. É um livro que até agora eu fiz 2 introduções, porque é grande. A primeira tem quase 51 minutos e essa daqui perto de 36 minutos. Muito bem, se essa introdução tem sido de bênção para você, espero que despertou o teu desejo em estudar o livro de Hebreus conosco. Nós agora vamos estudar capítulo por capítulo. Assista o próximo vídeo, capítulo 1 de Hebreus, e assista todos os vídeos, os 13 vídeos que nós vamos lançar, um por capítulo, e que você possa estudar, ler a epístola. A melhor forma de estudar esse comentário é lendo conosco. Conforme eu vou lendo, você também lê, se puder. Claro, se você estiver no carro, isso torna difícil, mas você depois pode chegar em casa e ler. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que é o pastor Eugênio Piacentini. Divulga o nosso canal, subscreva, clique lá o alerta, o sininho, que você receberá informação toda vez que um vídeo novo é posto nesse canal. Que a graça de Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.